Esta é a história do dia da Rádio Observador. Vamos ter mais dinheiro no bolso no próximo ano? Um pilar de uma descida importante no IRS das famílias das classes médias. Um pilar de descida do IRS porque é aquilo que pode, neste momento, contribuir para apoiar os reforços dos rendimentos, de salários da administração pública, de pensões, que há pouco definimos. É a grande bandeira do Governo no orçamento para o próximo ano. A redução do IRS promete dar uma maior folga mensal para a classe média. Só que, ao mesmo tempo, outros impostos, os chamados impostos indiretos, vão aumentar. Vamos pagar mais de cada vez que vamos às compras ou quando quisermos abastecer o carro. O Orçamento do Estado para o próximo ano prevê ainda aumentos para a função pública e uma atualização das pensões acima do esperado, bem como várias medidas para ajudar as famílias. Qual o impacto destas medidas no bolso dos portugueses? E afinal, a carga fiscal vai aumentar ou diminuir? São questões para a conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia. Olá, Alexandra, bem-vinda. Olá, João. Alexandra, este é sempre um dos dias mais longos do ano para os jornalistas de economia. Ainda assim, a famosa é muito longo. Estiveram, obviamente, a analisar o orçamento desde que ele foi entregue na Assembleia da República. Ainda assim, a famosa PEN, onde segue o orçamento, tradicionalmente, foi entregue à hora marcada e sem atrasos, não é? Ao contrário do que acontecia há uns anos. Mas estamos a falar de um documento que ainda vai ser muito mais esmiuçado e analisado nas próximas semanas. Falamos para já das linhas gerais. E comecemos por essa questão dos impostos e do IRS. O que é que está previsto no Orçamento do Estado para o próximo ano? Essa é, de facto, a grande questão desta proposta de Orçamento do Estado para 2024. Ao nível do IRS, há várias mudanças. Uma delas é a descida da taxa nos 5 primeiros escalões de rendimento e estes níveis de rendimento, por outro lado, também foram atualizados em 3%. O que é que isto significa? Vamos tentar explicar isto um pouco melhor. Existe, normalmente, em cada escalão, um intervalo de rendimentos e a esse intervalo de rendimentos aplica-se uma taxa de imposto. O que é que foi feito? O nível de rendimentos foram atualizados a 3%. Portanto, níveis maiores de rendimentos com taxas que foram reduzidas nos 5 primeiros escalões. O que significa que mais rendimentos vão ter uma taxa inferior, pelo menos até ao 5º escalão do IRS. Essa atualização dos rendimentos foi a 3%, abaixo da taxa de inflação prevista para este ano, que o Governo aponta para 4,6%, mas superior aos 2,9% que o Governo prevê para 2024. Claro que há outras instituições que prevêem inflação maior do que estes 2,9% em 2024, mas, enfim, só durante o ano é que se vai começar a perceber para onde é que cai a inflação. É que se olharmos e convoco-vos para vermos casos concretos de pessoas concretas na nossa sociedade, para podermos ver a diferença que sentirão entre o ano de 2023 e o ano de 2024. Vamos então falar do impacto real na vida das pessoas. Que exemplos concretos, por exemplo, é possível dar do impacto desta medida? Nós aqui temos que nos socorrer, obviamente, das simulações que já foram feitas por consultoras. O próprio Ministro das Finanças também, não é? apresentou algumas, mas nós, enfim, preferimos estas entidades independentes, chamemos-lhe assim, e temos já várias simulações no nosso site, da PwC, da EY e da Deloitte. E, para dar alguns exemplos, um casal com 2 filhos, que é talvez o caso, enfim, será um dos mais comuns, que ganhe cada um dos elementos do casal 900 euros, vai ter um rendimento líquido superior em 377 euros, mais ou menos, durante um ano. O casal em que cada um dos membros ganhe, por exemplo, 1.600 euros e que tenham também 2 filhos, terá um ganho de 940 euros.
Posso dar mais exemplos, só para dar um solteiro sem filhos que ganhe 1.250 euros por mês, terá no final um rendimento de mais de 300 euros por ano, segundo simulações da PwC. Todas estas simulações indicam que, de facto, há um alívio transversal do IRS para os portugueses. O Ministério diz que esta medida vai custar 1.327 milhões de euros em 2024, abrangendo 6 milhões de agregados. Já agora também vai haver um reforço no apoio, enfim, na medida do IRS jovem, que já falaremos se calhar mais à frente, mas que foi uma das surpresas desta proposta de orçamento, embora já tivesse sido falado que iria haver um reforço. Voltamos para já um pouco atrás à questão dos escalões de que falavas há pouco. No caso, por exemplo, em que exista um aumento de ordenado e esse aumento seja acima dos 3% e os contribuintes então passem de escalão, podem ser prejudicados? Há aqui um efeito conjugado este ano que pode não levar a um prejuízo direto por causa disso, pelo facto das taxas de cada escalão ter baixado. O que significa, como o IRS é chamado um imposto progressivo, ou seja, vai-se aplicando a taxa à medida que o rendimento é apurado, sobe a taxa à medida do rendimento que sobe. Portanto, mesmo os escalões mais altos, que não tiveram descida de taxas, acabam por apanhar um bocadinho por tabela a descida nos primeiros 5 escalões. E por isso, mesmo que tenham uma valorização salarial superior a 3%, as consultoras, enfim, cada caso é um caso e depois de milhares de casos hão de com certeza aparecer casos em que isso vai acontecer, mas as simulações que foram até agora produzidas mostram uma neutralidade fiscal face ao aumento salarial. Falavas aí já então na questão do IRS jovem. Que novidades há a este nível? António Costa já tinha anunciado que as isenções para os jovens iriam aumentar em sede de IRS, mas o orçamento trouxe a tal novidade que propõe que essas isenções sejam aplicadas a um rendimento superior, muito superior, aliás, ao que está em vigor atualmente. Vejamos, no primeiro ano que os jovens entre os 18 e os 26 anos, que são os que têm direito para quem é licenciado, mas há outros critérios de elegibilidade, mas agora também não vale a pena estarmos aqui a colocá-los todos, fico-me pela idade, no caso desses jovens, beneficiem do IRS jovem, no primeiro ano em que estejam a trabalhar, não vão pagar IRS. No segundo ano, pagam IRS sobre 25% do rendimento. No terceiro e quarto, sobre metade do rendimento, e no quinto ano, a medida tem 5 anos, sobre 75% do rendimento. Os limites ao rendimento, lá está, como eu estava a referir, sobem muito. Numa simulação desta feita da UI, para um rendimento de 1.100 euros por mês, a poupança durante 5 anos, que é o que a vigência do IRS jovem, atinge 6.000 euros. Sendo de 2,7 mil euros a poupança do regime de 24 face ao que está em vigor em 2023. Portanto, isto, de facto, o IRS jovem acabou por ter aqui uma boa surpresa, que foi o aumento dos limites dos rendimentos. Além disso, também António Costa já tinha anunciado a devolução das propinas a quem termina na licenciatura ou mestrado e começa a trabalhar. Nós temos falado aqui do IRS, mas há outros impostos, aquilo a que habitualmente chamamos impostos indiretos também, não é? A questão aqui é, feitas as contas, há um desagravamento da carga fiscal ou os portugueses vão acabar por pagar mais impostos no próximo ano do que em 2023? Precisamente, como estavas a referir, essa pergunta tem de ser dividida em vários pressupostos. Temos estado a falar até agora sobre impostos sobre o rendimento, mas, como dizias, nós pagamos um conjunto muito alargado de outros impostos. É o IVA, é o IUC, é o ISP. E se fores fumador vais ter um agravamento muito grande do imposto sobre o tabaco, ou se tiveres carros antigos também vais ter um agravamento em 2024 muito grande do IUC. E deixa também de haver o IVA zero no cabaz dos 46 produtos alimentares. Além disso, enfim, o peso não será muito grande, mas existe uma taxa nova, que não há orçamento sem taxas novas, não é? Não poderíamos esperar que este não tivesse. Sobre os sacos muito leves, que é aqueles da fruta e do pão nos supermercados. E todas as embalagens takeaway também vão passar a ser taxadas, e não apenas as de plástico e de alumínio. Isto só para dar um enquadramento que há muitos impostos. E por isso a carga fiscal, de facto, no orçamento está inscrito um valor superior ao que está inscrito para 2023, para atingir 37,2%.
O Governo, e Fernando Medina fê-lo na apresentação do orçamento para 2024, tem atribuído a este aumento percentual da carga fiscal, ao valor da percentagem da carga fiscal, esse aumento ao mercado de trabalho, ao dinamismo do mercado de trabalho. Quanto mais gente estiver a trabalhar, mais impostos o Estado recebe, mais contribuições sociais que também contam para a carga fiscal recebe, e o Governo tem dito que essa carga fiscal sobe por essa via de haver mais emprego. Falavas também na questão do IVA zero. Essa medida vai acabar. Porquê? Bem, isto vai acabar, o Governo pretende que ela acabe, não sabemos se depois na especialidade, Sim. na altura do orçamento... É a proposta, não é a proposta do orçamento. Exato, não sabemos se na especialidade depois se... Mas a justificação de Fernando Medina é terminar o IVA zero em 2024 para que o dinheiro que estaria a ser não recebido pelo Estado em IVA com esses produtos possa ser usado em outros apoios a pessoas mais carenciadas e mais necessitadas, ou seja, desviar um bocadinho o dinheiro consumido pelo IVA zero, que na realidade não é um dinheiro gasto, mas é uma receita não arrecadada, mas o Governo propõe-se a que gastar mais dinheiro nos apoios a famílias vulneráveis ou que necessitem com esse dinheiro. E diz que essa medida de aumentar os apoios vai chegar a 1,5 milhão de pessoas. Reforço dos salários também na administração pública. O Governo estabeleceu com os sindicatos da administração pública um acordo relativamente à evolução dos seus salários. Falemos também dos salários. O que é que a função pública pode esperar para o próximo ano? Essa parte é uma componente que já se sabia, o orçamento nesse ponto não trouxe novidade. Os salários dos funcionários públicos vão subir cerca de 52 euros. Para os salários acima de 1.807 euros haverá uma subida mínima de 3%. Além disso, o salário mínimo base do Estado passa a 821. Lembro-me que o salário mínimo nacional vai ser 820 euros. Além disso, muito rapidamente chegam ao fim os cortes que estavam a ser aplicados nas ajudas de custo. Aumenta o valor a pagar pelas horas extraordinárias a partir de um determinado número de horas e o subsídio de refeição, no entanto, não altera, mantém-se nos 6 euros. Alexandra, e os reformados, com o que é que podem contar? Este ano podem contar com a aplicação da lei direta, que não aconteceu o ano passado. Lembro que o Governo fez a aplicação da lei a 2 tempos e agora, já no orçamento para 2024, as pensões vão subir em média 6,2% no próximo ano, sendo que este valor só será finalizado quando se conhecer a inflação de novembro. Já voltamos à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. Na segunda parte vamos falar também das medidas de apoio às famílias e do que podemos esperar no que diz respeito à habitação. Esta é uma história de guerra. Dá-me uma catanada aqui na cabeça, abre-me a cabeça. António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África. E diz-me assim, dá a faca. E eu digo assim, vem buscá-la. O Sargento na Cela 7 é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrado por mim, Pepe Rapazote, e tem banda sonora original de Noiserve. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Alexandra Machado, editora de Economia do Observador. O que estamos a fazer é integrar como definitivo na estrutura das prestações sociais, neste caso do abono de família, aquilo que foi uma medida pontual do ano de 2023, porque entendemos que é importante reforçar este apoio às famílias através do abono de família. Centremos agora a nossa atenção no universo das famílias. No próximo ano podem contar com apoios reforçados? Há várias medidas previstas de apoio, desde logo a subida do abono de família. O abono de família não abrange todas as pessoas, é só até determinado escalão, mas vai aumentar 22 euros por mês, 264 euros por ano, para um conjunto bastante alargado de beneficiários. Esta medida custará qualquer coisa como 300 milhões de euros ao Estado. E também está prevista a extensão da gratuitidade das creches às creches para pôr lá as crianças. Neste orçamento há também medidas que agora são inscritas, mas que já tinham sido avançadas, que no entanto é importante relembrar. E é também o caso de quem estiver a pagar uma casa ao banco e esteja a enfrentar cada vez mais dificuldades, não é? Por causa do aumento das prestações mensais. É isso. De facto,
como referiste, já tinha sido anunciado, que é o travão aumento das taxas durante 2 anos. Por outro lado, há uma bonificação em 2024, sempre que a taxa de juros do indexante, normalmente são as Euribor 3, 6 ou 12 meses, supera os 3%, para famílias com rendimentos anuais até 38.600 euros, mais ou menos, tem mais uns pozinhos, e esta bonificação pode chegar a um apoio de 800 euros por ano e mantém-se também a isenção da taxa ou da comissão, neste caso, para quem queira pagar antecipadamente os seus empréstimos. Mas na habitação há, além do crédito, há as rendas e continuamos sem saber que medida é que o Governo pretende aplicar para que os inquilinos não, pelo menos os que necessitem mais, não tenham uma subida de 6,94% nas rendas de 2024. E aí não sabemos, só sabemos que o Governo vai estender, vai manter o apoio extraordinário às rendas, que atualmente chegam a mais ou menos a 185 mil pessoas. Uma das, grandes questões, diria mesmo até um dos grandes fantasmas dos últimos anos, tem sido sempre a questão da dívida e a necessidade de controlar, reduzir a dívida pública. Ora, neste orçamento, onde é que as previsões colocam a dívida para o próximo ano? A dívida para o próximo ano vai descer vai ficar abaixo dos 100% do PIB. O Governo estima em 98,9%. Isto é muito importante, porque dívida representam impostos, digamos assim, porque ela tem que se pagar, e isto acontece num momento de subida da taxa de juros, o que é importante. Enfim, é importante diminuir a dívida em termos percentuais do PIB, mas também já agora era bom reduzi-la em termos de volume, por causa das taxas de juros que se pagam caras. Porque muitos perguntam, mas como é que a redução da dívida pública impacta na minha vida concreta? Como é que este caminho que se tem definido, porquê esta aposta, porquê este trajeto, porquê esta preocupação, porquê esta determinação na diminuição da dívida pública? De resto, houve um momento interessante, penso que na apresentação de Fernando Medina, que o Ministro esforçou-se também por tentar explicar essa importância e o impacto prático da redução da dívida na vida das pessoas, uma espécie de pedagogia da importância dessa questão, não é? Pois, precisamente, porque Fernando Medina tem sido acusado de olhar muito para a dívida pública e de não aproveitar este momento em que o orçamento ficou insuflado com as receitas fiscais por via da inflação, não aproveitar para dar mais às pessoas. Fernando Medina tem feito muita questão de manter as chamadas contas certas, reduzindo a dívida e o déficit. Aliás, prevê-se para este ano já e para o próximo ano excedentes orçamentais, o que 2 anos consecutivos é bastante positivo, porque já agora dívida representa penalidades orçamentais, mas déficits são impostos futuros, na realidade, porque ele tem que um excedente não é mau, embora muitos queiram que esse excedente seja passado diretamente. Mas Fernando Medina tem feito muito essa pedagogia e dado muita tónica de que é preciso diminuir tanto a dívida como o déficit. Obrigado, Alexandra. Obrigada, João. Alexandra Machado é editora de Economia do Observador. No site pode ainda encontrar vários artigos assinados pela equipa de Economia que o vão ajudar a descodificar as medidas mais importantes do Orçamento do Estado para o próximo ano. Esta foi a história do dia. A sonoplastia deste episódio é do Diogo Casinha. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.